Sejam bem-vindos a mais um Consciência Cristã Podcast. Nós estamos aqui em um podcast que foi gravado na Consciência Cristã 2025, cujo tema foi Eu Sou Conhecendo Deus Verdadeiro. Se você ainda não curtiu, verifica e curte esse podcast, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Verifica também se o sininho de notificações está ativo para que você possa receber as notificações das novidades que temos lançado aí no canal do YouTube da Consciência Cristã. Nós vamos falar hoje sobre neuroteologia. O que seria isso? Quais são os desafios da pesquisa nessa área? O que de fato podemos compreender a respeito da fé e a respeito do cérebro. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. E para conversar sobre isso, nós estamos aqui com o Dr. Ricardo. Ele vai se apresentar aqui para nós, para quem não o conhece, e vamos então iniciar o nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado, Lázaro. Obrigado a todos. Prazer estar aqui, mais uma vez na Consciência Cristã. Eu estou na Consciência Cristã desde o princípio. Sim. Muitos anos, e quando foi a partir de 2014, aí eu interrompi as minhas participações por algumas necessidades, questões de saúde e tal, e parece que Deus está deixando eu voltar agora. Um bom tempo depois. É um prazer estar aqui novamente servindo ao Senhor. Sua formação, para o pessoal entender? Então, eu sou biólogo, tenho bacharelado, licenciatura e mestrado na área de biologia, e também tenho mestrado na área de teologia e um doutorado na área de neuroteologia. Sim. Que é uma área sobre a qual nós vamos conversar hoje, mas que pouca gente ouviu falar. Sim, sim. Mas em breve eu acredito que isso vai se espalhar mais. A neuroteologia, ela basicamente estuda o quê? Então, a neuroteologia, ela não é religião. Ela é uma área relativamente nova que surgiu pela necessidade de vários cientistas de entender melhor os fenômenos da espiritualidade. Espiritualidade não necessariamente só a espiritualidade cristã, que diz respeito à nossa fé, mas espiritualidade de uma maneira mais geral. É aquela ideia da transcendência, né? Da transcendência, porque a ciência ela tem as fases dela na história, né? E durou muito tempo a fase da ciência de um negacionismo muito forte, baseado no materialismo filosófico, né? De que a ciência não poderia se misturar com conceitos de Deus, de religião. Sim. Então houve uma separação muito brusca, muito forte, ali mais ou menos na época do surgimento da teoria da evolução do Charles Darwin, né? Iluminismo, todo Iluminismo, aquele então, exatamente. Então essa ruptura, havia essa mescla sem problema nenhum entre a crença em Deus, por exemplo, Sim. entre a transcendência e a ciência. Os cientistas transitavam por isso naturalmente. A maioria deles tem frases... Michael Faraday, Galileu, Pasteur, todos eles eram religiosos, né? Eram cristãos e tal, não tinha problema com isso. Nessa ruptura, o meio acadêmico ele praticamente expulsou a ideia de Deus, então não houve mais uma permissão para que cientistas sequer cogitassem trazer Deus ou qualquer transcendência ou qualquer coisa espiritual para as tentativas de explicar fenômenos científicos. E isso gerou uma lacuna muito grande. Mas com o passar do tempo, muitos cientistas foram verificando que isso trazia grandes prejuízos para a ciência, a falta de consideração desses aspectos, porque o ser humano ele tem um lado espiritual que não pode ser negado. Então, se esse lado espiritual ele tem a ver com Deus ou não, é uma outra questão. Mas alguns cientistas foram verificando que a espiritualidade tinha importância no mundo da ciência. E eles começaram a se aventurar, a pesquisar um pouco disso. A neuroteologia nasceu daí, de neurocientistas estudando fenômenos da mente, do cérebro, e encontrando algumas coisas esquisitas que o método científico até então não conseguia explicar com o tipo de experimentos e tentativas de explicação que existiam até então. Então a gente precisa aprofundar isso. E começou-se a usar o método científico, equipamentos, isso cresceu muito com o advento dos exames de imagem, por exemplo, né?
Já tinha o eletroencefalograma para medir ondas cerebrais, mas os exames de imagem como ressonância funcional e coisas do tipo, que permitiam ver o cérebro, então o pessoal começou a considerar usar isso em pesquisas ligadas a fenômenos ditos espirituais. Isso. O que acontece quando uma pessoa ora no cérebro? Sim. O que acontece com o cérebro humano quando a pessoa está tendo que exercer fé? Sim. E coisas do tipo, né? Quando alguém está tendo uma experiência religiosa, um êxtase, por exemplo, que acontece em algumas religiões. Então começaram a analisar isso e daí nasceu a neuroteologia. Então, na prática, é o estudo científico, não religioso, nem filosófico, mas o estudo científico do cérebro ligado aos fenômenos ditos espirituais. Eu vou fazer algumas perguntas e algumas afirmações e o senhor fique à vontade assim para corrigir, porque eu estou aprendendo. Não, tranquilo, certo? eu também. eu gosto bastante de ler sobre o cérebro. Tem um livro pequeno, né, mas que eu trabalho na área de aconselhamento bíblico. E tem um livro chamado A Culpa Não É do Cérebro. É um livro pequeno, acho que é da Peregrino, se eu não me engano. Uhum. E eu li recentemente ele até para dar uma palestra num determinado local sobre aconselhamento bíblico. E li algumas outras coisas também, até um livro chamado Hooked, né, que é sobre o efeito da pornografia no cérebro, né, e tudo isso. E a gente percebe que, pelo menos nas leituras que eu fiz, você tem no cérebro, né, o sistema límbico, né, aquela parte mais central, que é dita como a parte primitiva, né, do cérebro. Uhum. Primitiva não é uma perspectiva evolucionista, mas é só uma questão de termo, né, primitiva, que é onde repousa os desejos mais primitivos do ser humano, os desejos mais básicos, né, Impulsos, né? Os impulsos, né, os impulsos. E o córtex pré-frontal, que é essa parte, né, frontal do cérebro, ela é a parte que se desenvolve por último até 25 anos. Uhum. Não é isso? Em média, Isso. Aí esse córtex, ele é responsável por refrear os impulsos do sistema límbico. Controle inibitório. Ok. Eu vi certa vez um artigo afirmando que a fé, ela se desenvolve exatamente, os fenômenos da fé se apresentam na região do córtex e principalmente no córtex pré-frontal. Isso é verdade? Talvez é a viagem demais nisso. Eu queria que a gente transitasse nesse mecanismo. Lázaro, eu trabalho profissionalmente com neurociência clínica. A gente tem em Fortaleza um instituto chamado Instituto Kenosis, que eu criei alguns anos atrás. Nós temos uma equipe lá de profissionais, todos são cristãos. E nesse instituto a gente faz trabalho de aconselhamento. Nós temos, inclusive, um curso de formação em aconselhamento cristão no nosso instituto de educação à distância, que ele contempla na formação, inclusive essa formação neurocientífica para o conselheiro. Porque a gente julga que é muito importante. E há muita confusão no campo da ciência e no campo da fé a respeito desses conceitos, né? A confusão se dá de forma compreensível, não é por maldade, evidentemente, é na boa intenção. Mas ela acontece porque os dois campos misturam conceitos de forma equivocada e começam a tirar conclusões precipitadas a respeito de fatos que muitas vezes nem foram explorados o suficiente. Esse caso que você está dizendo aí é um exemplo, tá? Não é que essa afirmação de que a fé ela acontece no córtex pré-frontal, não é que essa afirmação esteja errada. Ela não está toda correta, é diferente. Tá? Sim. Quando você ouve os chamados mitos da neurociência, aliás, não é nem mito da neurociência, são mitos que pessoas falam em nome da neurociência. Em nome da neurociência. Né? Que eu tenho visto muito isso. Né? Você pegar descobertas e você dizer, agora conseguimos achar a solução, né, a resposta. E isso é culpa tanto da mídia, que muitas vezes distorce aquilo que a pesquisa está fazendo, aí eles propagandeiam de uma forma equivocada, como também culpa de alguns cientistas que querem criar um personagem midiático, porque ajuda na carreira, né? Sim. Então eles vão e fazem descoberta. Isso, eles fazem algumas afirmações que impactam os leitores, leigos e tal, e aí o nome dele cresce, e na academia o pessoal não gosta, mas ele não liga, porque ele quer a mídia, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve o pessoal falando de porque
o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, você só usa isso aqui, você só usa aquilo lá, usa 10% da capacidade do cérebro, falta 90%. Quando a pessoa criativa, ela usa muito mais o hemisfério tal do que aquele outro. A pessoa que é mais lógica, ela usa mais o outro hemisfério. Tudo isso é papo furado. Sim. Tá? Porque as experiências práticas de laboratório, nós temos um laboratório no nosso instituto chamado Lab Neuro, que é o laboratório de estudo e tratamento da mente, do cérebro e do comportamento. A gente tem equipamentos vários lá, eletroencefalograma, tem equipamento de imagem do cérebro que o paciente vê o cérebro na tela em tempo real funcionando. Você fatia o cérebro em pedaços e a pessoa vê, você vê o sistema límbico operando. Com cores que o software produz a partir das ondas cerebrais que ele capta, né? Você vê o córtex pré-frontal funcionando em diversas situações e você pode medir isso e ver em tempo real. Então, o que a gente sabe hoje, não por causa do que a gente faz no nosso laboratório, mas as pesquisas mostram isso já há muito tempo, que quando o cérebro está operando, seja raciocinando, seja criando, tomando decisão, o que for, o cérebro todo trabalha. Não é só um hemisfério, nem é só aquele pedacinho. O que nós temos é que alguns centros localizados do cérebro é onde tem o principal da operação. Sim. Que está sendo feita. Então, o principal pode se localizar num determinado ponto do cérebro. Mas, para que você faça tudo que aquela operação tem para fazer, você usa diversas áreas do cérebro simultaneamente em rede. Sim. O cérebro trabalha em rede, ele não trabalha com pedacinhos compartimentalizados, né? Então, no exercício da fé é a mesma coisa. Quando a gente está trabalhando questões ligadas à fé, aí você diz assim, porque o sistema límbico é uma área primitiva do cérebro. Primeiro, isso é um conceito evolucionista que eu não concordo. Concordei nos meus tempos de ateu. Sim. Hoje não mais. Eu não chamo isso de área primitiva. É uma área do cérebro como qualquer outra. Sim. Não tem uma área mais primitiva e o córtex pré-frontal, então, ele é mais evoluído. Como seria, então, a nomenclatura? Não precisa de nomenclatura. O Sim. sistema límbico é o sistema límbico, onde estão localizadas emoções, impulsos mais primitivos, no sentido de que... Mais básicos. Mais básicos, isso, perfeito. Mais básicos. A palavra seria essa, são mais básicos, que tem todo ser humano, isso. Mas por coincidência também tem nos animais. Não é porque tem nos animais que o ser humano, por ter, herdou deles na evolução. Isso, sim. Certo? Simplesmente o animal não precisa, para o tipo de vida que ele leva no ambiente, ele não precisa das faculdades mentais ou cerebrais que o homem tem a mais do que ele não precisa. Sim. Então o cérebro dele vai se limitar a esses instintos mais básicos. Isso. Tá? O homem tem esses instintos mais básicos porque ele precisa, isso. Tá? E que foram distorcidos pela queda, e o pecado então habita nisso, mas não existe para o pecado. O pecado apenas passa a ser uma distorção funcional daquela área. Então o sistema límbico existe no homem como existe no macaco. Sim. Como existe no cachorro, no rato, tá? Tem sistema límbico. Neles prevalece mais do que no homem, porque o homem tem uma elaboração maior cerebral, com áreas como o córtex pré-frontal. O córtex, que ele cresce a partir do... É como se ele crescesse a partir do límbico. Ele vai se desenvolvendo a partir do límbico. Isso é o que diz a evolução. Sim, sim. Que do límbico foi se formando o córtex, e o córtex se desenvolveu à medida que o organismo era mais evoluído. Eu não creio que seja a partir do... Deus fez o cérebro, certo, com sistema límbico e córtex juntos, tá? Trabalhando juntos, de forma integrada. Sim. Ok? Eu acredito, e aí é uma questão de fé, que o homem antes da queda, no Éden, ele não tinha incompatibilidades entre as áreas do cérebro. Sim. Mas com a queda e o advento do pecado e tudo mais, o sistema límbico, por ser a fonte principal, principalmente as amígdalas cerebrais, a ser a fonte principal dos impulsos que nós precisamos. Sim. Adão precisava de impulsos, porque ele tinha que tomar o que a gente chama, é o que Agostinho chamava de volições. É volição, né? É o nome de uma função. Volição, é tanto que, não é evolução, viu, gente? Volição. Isso. Volição, ou seja, são os desejos, os impulsos, vontade, né, as vontades. É vontade, exatamente. Que se tornam pecaminosas por causa Pronto. Então você vai queda. dizer, não, Adão não podia ter vontade. Claro que ele tinha que ter vontade. Certo? Ele tinha vontade de comer, ele tinha vontade de fazer sexo com Eva, ele tinha vontade de fazer as coisas que um ser humano
foi criado para fazer. Mas essa vontade se distorceu, virou pecado, por causa da queda, da expulsão do Éden, etc. Mas voltando lá para Adão. Então eu acredito que Adão tinha um cérebro perfeito, do jeito que Deus fez, aonde essa vontade, quando vinha, ela precisava ser regulada. É um mecanismo, é um processo normal, precisava ser regulada. E quem é que regula? O córtex pré-frontal, através de uma das funções executivas, que são as funções mais nobres do cérebro, chamada controle inibitório, para que você não seja dominado pela sua vontade. Sim. Tá? O domínio próprio, que é fruto do espírito que a Bíblia fala, ele é uma regulação do córtex pré-frontal sobre o impulso pecaminoso que o ser humano tem. E isso é interessante, assim, a gente está caminhando exatamente da forma como o bate-papo está caminhando exatamente na direção de onde a gente vai entender um pouquinho mais sobre a interação fé e... Quando o livro chamado Hooked, não sei se o senhor conhece, é um livro, ele não foi traduzido não, mas é um livro um pouco antigo, Hooked, que é gancho, né? Um grupo de cientistas, né, de neurocientistas americanos, cristãos, se reuniram para tentar entender o fenômeno da pornografia, como é que ela afeta o cérebro, né? E eles perceberam que o córtex, quando você consome a pornografia, o que é que você faz? Você incentiva o sistema límbico a não ser refreado pelo córtex pré-frontal. Exatamente, é isso mesmo. Então você começa a degradar o córtex pré-frontal de tal forma que você passa a ter impulsos. E eles perceberam que esses impulsos da pornografia vai levando você a cada vez mais desinibições. A ponto de que, por exemplo, aquele cara que no ônibus começa a se masturbar na frente de todo mundo. Aí você, cara louco, como é que esse cara comete uma loucura dessa? É porque ele não tem mais o refreio desse impulso dele, ele foi destruído, né, pela pornografia. Né? Então, eles perceberam então que... E aí eles fizeram um jogo lá, que aí é exatamente isso que eu quero entender aqui, juntos aqui. Eles perceberam que esse córtex pré-frontal ele é desenvolvido da infância até a maturidade, ou seja, é como se fosse um mecanismo de amadurecimento. Né? Então, à medida que você vai impondo limites para a criança, né, ajudando ela a refrear esses impulsos, você vai desenvolvendo essa... O que a pornografia faz? Ela desamadurece, né? Ou seja, ela tira essa maturidade. No entanto, qual é o risco que eu tenho visto na área do aconselhamento? As pessoas estão começando a perceber os mecanismos e estão começando a tentar abordagens mecânicas, neurológicas, para tratar o pecado. O senhor tem percebido isso também, essa tendência dos conselheiros, dos pastores? A gente percebe isso à medida que a psicologia se mistura com o aconselhamento. Né? Que não é uma questão de que não pode acontecer isso, é uma questão de o que é que você permite que se integre. Tá? Eu não sou defensor da visão integracionista entre psicologia e aconselhamento, por exemplo, mas eu defendo que existe a boa ciência. Sim. A boa ciência é aquela ciência que Deus nos dá através da cabeça dos cientistas. Ciência não é anti-Deus, ciência é de Deus. Sim. Ela pode se tornar anti-Deus quando ela é dominada por pessoas que são anti-Deus, a pessoa é anti-Deus, né? Então, um cientista que é anti-Deus, ele pode distorcer a ciência para tentar atacar as coisas de Deus. E aí, o que é que acontece como reação extrema do nosso lado aqui? A gente cria uma barreira e diz assim, ciência é do mal e a Bíblia é do bem. Não. Que a Bíblia é do bem nós sabemos. Ciência é do mal, está errado. A ciência é de Deus. Mas como ela está muito na mão dos homens, como a Bíblia também está, você sabe que muita gente usa a Bíblia para o mal. Né? Então, o mesmo erro que se comete de utilizar mal a palavra de Deus, se comete com a ciência. Então Deus ele nos deu a Bíblia para nos estabelecer verdades. E nos deu a ciência para nos ajudar a ter aplicações de coisas práticas para o bem-estar do ser humano. Então, quando a gente quebra um pé, por exemplo, o conserto desse pé quebrado não é feito pela Bíblia, nem pelas verdades bíblicas que a gente sabe que são absolutas.
Mas a Bíblia não se importa em falar de pé quebrado, porque Deus, para isso, ele deu a ciência. Eu acredito que Deus deu a ciência para ensinar a consertar um pé que quebra para o homem, mesmo que seja um homem descrente, um homem sem fé. Mas ele é pesquisador, encontra o jeito e diz, eu sei consertar um pé. Isso. Ok. E é boa ciência mesmo que venha de um cientista ateu. Tá? Então eu acredito que a ciência ela é algo divino. É um conhecimento que Deus nos dá. Que, como muitos usam a Bíblia para fazer coisas erradas, porque Satanás usa a Bíblia para distorce e usa para coisas erradas, também o homem faz isso com a ciência. Mas isso não significa que a ciência deixe de ser de Deus por causa disso. Para isso nós precisamos aprender a diferenciar a boa da má ciência. E a boa ciência é aquela que não se choca com a palavra de Deus. Se ela propõe fazer algo que a palavra de Deus diz não, é má ciência. Mas se ela diz algo que você pode fazer e que não vai contra a palavra de Deus, bem interpretada, não é uma ciência contra Deus, é uma boa ciência. Mas o ser humano, tanto do lado científico como do lado religioso, ele tende a ir para os extremos. E aí cria barreiras porque interpreta mal o outro lado. Então cientistas criam barreiras contra a palavra de Deus e contra a fé cristã, porque eles não entendem e interpretam mal, e cristãos criam barreiras contra a ciência porque não entendem a ciência. E não é para ser assim, a ideia é conciliar. Mas aí quando vai conciliar, o que acontece? Vem um pacote. Esse pacote tem porcaria e tem maravilhas. O que é que nós, como cristãos, tendemos a fazer muitas vezes? Joga, ou compra o pacote todo, aí bagunça tudo do lado de cá. Ou joga todo o pacote fora. E nós saímos perdendo muito. Então, para mim, o bom conselheiro cristão, o bom conselheiro bíblico é aquele que ele entende a suficiência das Escrituras para aquilo que as Escrituras se propõem ser suficientes. Tá? Mas ele abre a portinha para a boa ciência naquilo que não choca com a Escritura. Tá? Então, por exemplo, psicologia. Você tem coisas boas na psicologia e coisas demoníacas. Se a gente não souber filtrar isso, ou nós vamos jogar o pacote todo fora, ou a gente compra um pacote que estraga a nossa visão de conselheiro. Então, esse discernimento não é fácil, mas ele pode ser feito. No nosso instituto, a gente faz isso. Nós não integramos psicologia como um todo com o aconselhamento pastoral ou bíblico, por exemplo, porque isso traz uma série de consequências negativas, inclusive as chamadas psicoheresias acabam vindo no pacote, né? Mas a gente discerne, puxa, isso aqui é uma técnica que a ciência pesquisou, demonstrou em laboratório, e isso pode me ajudar como conselheiro. Então eu quero, vou testar, e se não prestar eu jogo fora de novo, mas se prestar, sem corromper o meu trabalho de conselheiro. Né? Então a nossa formação em aconselhamento cristão ela é produto da minha experiência nessa área, com a minha equipe, né? De algumas décadas aí de ajudar pessoas com aconselhamento cristão, mas também com técnicas neurocientíficas, de neurociência clínica e até de algumas técnicas psicoterápicas que assim, são selecionadas muito criteriosamente porque elas são... É tão interessante isso, e por favor você fica à vontade para me interromper quando eu estiver falando demais, viu? Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Você é que manda aqui. Mas tem um livro que você deve conhecer, que é de referência no aconselhamento bíblico, que é Tratando Casos Difíceis. Tem clássico. Inclusive um prefácio enorme do MacArthur, né? Que é quase um capítulo do livro. Isso. É um livro sensacional. Mas quando eu li esse livro a primeira vez, eu fui marcando, porque o MacArthur no prefácio e os conselheiros nos capítulos do livro, eles declaram que o aconselhamento bíblico usa apenas a Bíblia e exclusivamente a Bíblia para tratar aqueles casos difíceis e que não precisam de técnicas psicoterápicas, por exemplo, ou técnicas terapêuticas. Cada caso que você vê ali, ele está mostrando o uso da palavra de Deus e uma série de intervenções psicoterápicas que você encontra... O que a gente chama de tarefas do aconselhamento. Pronto, a gente encontra essas técnicas na terapia cognitivo-comportamental, na análise comportamental,
você encontra nas chamadas terapias conceituais, ou terapia de aceitação e compromisso e tal, são técnicas que são psicoterápicas. E o conselheiro, ele usa aquilo tranquilo, dizendo que aquilo é com aconselhamento. Então, observe que é só uma questão de classificação, Sim. como a pessoa resolve nomear as coisas. É aquela ideia de hábito, né? Por exemplo, o hábito, ele é construído pelo cérebro a partir da repetição de uma ação, né? Você repete uma ação, o seu cérebro cria caminhos, né? Estou falando corretamente? São condicionamentos. Isso, ele cria caminhos, os neurônios criam caminhos e que aquilo se torna um hábito. Uma maneira de você, então, mudar determinados hábitos que são pecaminosos também pode ser a aplicação de uma prática. Sim. Que a Bíblia diz, pare de fazer. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para ter com que... Ou Exatamente. seja, a prática do roubo, né, que havia sido, no coração daquela pessoa, havia sido normalizada e que era um ato pecaminoso, ele agora assume um novo hábito, que é o quê? Que é trabalhar. Sim. Só que aí tem uma questão, é a transcendência do ato, né? Porque, beleza, é só trabalhar, você para de roubar? Não. Tem que haver uma razão pela qual você faz isso. Tem que ter um significado. Né? Para que você tenha para ajudar os outros. Isso. Aí, nesse caso, é onde o cérebro assume essa transcendência, né? Ou seja, eu estou lidando com algo, eu estou criando um hábito, mas eu tenho um porquê desse hábito. Né? Eu tenho, no meu coração, eu tenho uma razão, né, para isso, né, para fazer isso. Exatamente. É por isso que tem um neuropsiquiatra já falecido, chamado Viktor Frankl, que era judeu, e ele desafiou esse meio na época dele, ele foi muito corajoso, quando ele propôs uma coisa chamada análise existencial e logoterapia. Então ele não era cristão, mas ele era um judeu praticante. Então ele tinha uma concepção diferente da natureza humana que os materialistas da época dele, como Freud, etc., tinham, né? E então ele estabeleceu no método de trabalho dele a inclusão da dimensão espiritual do ser humano. Onde ele dizia que se você trabalhar a dimensão comportamental, a dimensão cognitiva, que é dos pensamentos, e a dimensão emocional, dos sentimentos, só isso você nunca consegue fazer o ser humano mudar de verdade. Você precisa trabalhar a dimensão espiritual, que depois ele mudou para a dimensão noética, porque a academia foi em cima, né? Negócio de espiritual, tá misturando com religião e tal, aí ele, tá bom, para vocês não criarem problema, eu vou mudar, chamar de dimensão noética. Mas na verdade é a dimensão espiritual, que ele diz que é uma dimensão que ela existe sempre, ela não morre, ela não adoece, as outras adoecem. Então, se você não trouxer o ser humano para essa dimensão, e como é que você traz? Ele falou exatamente isso. Você precisa fazer a pessoa entender o propósito dela e o sentido da vida. Inclusive, ele tem um livro chamado O Sentido da Vida, né? Sem sentido e sem propósito, o ser humano não consegue ter saúde mental, né? E isso casa, com suas devidas considerações, casa com o que a Bíblia ensina. Sim. Né? Agora, você estava falando aí, existe uma questão do como, que muitas vezes a gente perde isso no aconselhamento, certo? Porque a Bíblia, ela tem muito o porquê das coisas, sim, a razão, como você estava citando aí. Questão noética. Qual é a razão de eu trabalhar? Eu posso ter uma razão mundana, sim, quero ficar rico, quero não morrer de fome. Mas existe uma razão superior, uma razão bíblica, certo? Espiritual, pelo qual o homem trabalha. E se eu não conhecer a palavra de Deus, eu nunca vou entender esse sentido, o propósito de eu trabalhar. E a Bíblia diz, né, um dos propósitos de você trabalhar, claro, o pão de cada dia é fruto do seu trabalho, mas também é para você repartir com os outros aquilo que você ganha. Sim. Eu conto nos dedos da mão o tanto de crente que eu conheço que entende essa dimensão do trabalho, que trabalha para dividir com os outros, guarda para si. Sim. E é crente. Exatamente. Então, a Bíblia, a gente está precisando evangelizar os evangélicos. Mas vamos lá. Aí, o que às vezes a Bíblia não diz, e ela não diz, não é porque ela é omissa, ou no sentido de que não seja importante, ou porque ela deixa de ser suficiente.
É porque não é o propósito da Bíblia, naquele assunto específico, explicar detalhes do como fazer aquilo. Por exemplo, pare de pecar. É o que a Bíblia ensina. Mas aí vem o como. Como é que eu paro de pecar? Sim, a Bíblia diz algumas coisas sobre isso. Por exemplo, se o meu pensamento me faz pecar, se a gente vai lá para Filipenses 4 e Paulo diz, cara, tente escolher o que é que você pensa. Sim. Né? Finalmente, irmãos, Isso. tudo que é verdadeiro, tudo que é tem justo. tarefas ali. Tem tarefas, certo? Tem hábitos a serem criados. Isso é terapêutico. Tá? Sim. Isso é uma espécie de tratamento. É como a questão dos frutos do Espírito. Por que a Bíblia separa conceitualmente fruto de dom? Por que não chama de dons do Espírito? Porque dom do Espírito é outra coisa. Dom do Espírito é algo que eu não participo. Deus dá. Ele estala os dedos e ele dá o dom na hora que ele quer, para quem ele quer e tira quando ele quer. O fruto do Espírito é diferente. Fruto é resultado de uma frutificação. Sim. Frutificação é um processo, não é instantâneo. É a materialização do processo. Exatamente. Frutificação é um processo. Então, o fruto é a materialização da frutificação, ou seja, do processo. Para eu ter o fruto, eu quero domínio próprio. Eu sou um cara zangado, eu quando me iro, eu não sei mais me controlar. Eu conheço um monte de crente assim, né? Que vão no meu consultório e diz lá, me ajude, porque quando eu estou com raiva da minha mulher, eu só não bato nela porque eu trinco os dentes. E eu sei que é pecado, sei que está errado, que Deus condena isso, mas na hora que vem, meu amigo, o impulso, eu não sei o que fazer. Eu saio de casa correndo para não fazer besteira. Me ajude, eu não quero fazer isso com a minha esposa, que eu amo minha esposa. Tá. Aí eu digo, mas por que você não procurou o pastor da sua igreja? Não procurei. Sim, e o que é que ele disse? Disse para não fazer mais. Mas eu não sei como não fazer. É o problema do cara, né? Sim. Disse, tá bom, então eu vou lhe ajudar. Aí a gente começa com o conceito. O que é isso? É falta de domínio próprio. Domínio próprio é o fruto do Espírito. Você não tem esse fruto ainda. Como é que faz para ter? Mas eu não sei, porque eu peço a Deus há anos. E até hoje Ele não me deu. Porque é fruto do Espírito, não é dom. Então, para Deus lhe dar isso através do processo de frutificação. O processo de frutificação, ele exige dedicação, meu amigo. Ele exige um trabalho da sua parte, sob o comando do Espírito Santo. Mas você tem trabalho a fazer. Sim. Não é dizer Espírito Santo faz. Não, ele é o processo faz. Despir, renovar, revestir. Perfeito, exatamente. Então eu disse para ele, tem como fazer, mas eu não sei como. Tá bom, então aqui eu vou lhe ajudar. Aí a gente usa técnicas, tá? Onde a pessoa vai treinar o próprio cérebro, a própria fisiologia dela, a resposta fisiológica à raiva, à ira, né? Para que ele possa se irar e não pecar, como a Bíblia diz, tá? Eu disse, cara, eu não posso te livrar da ira, mas eu posso te livrar do pecado da ira. Eu não, Deus, né? Mas eu posso ser um instrumento de orientação nisso. Então você, fazendo isso aqui, tal, quando vier o sentimento de ira, você vai aprender a regular isso. Porque agora você não tem isso aí feito, construído. E essa construção, ela é fisiológica, biológica e é espiritual. São as duas coisas juntas, né? Sim. Então, o biológico, a gente tem que ativar o controle inibitório do córtex pré-frontal que está devagar, quase parando. Sim. E para isso você tem que exercitar. Então você apenas torna a coisa mais didática, né, usando técnicas que são técnicas científicas, para ensinar aquela pessoa a criar neuroplasticidade, que a gente chama. Ou seja, você desenvolver circuitos cerebrais, conexões cerebrais que você não tem ainda, ou se tem, estão muito fracas, fortalecer aquilo para que aquilo se torne uma função cerebral eficaz. Tá? Porque a máquina cérebro, naquele quesito, não está funcionando bem. Tem um livro, esse livro aqui, ó, A Culpa é do Cérebro, não sei se você conhece. Conheci. Da Peregrino, né? Aqui o subtítulo diz Distinguindo desequilíbrios químicos, distúrbios cerebrais e desobediência.
É um livro bem interessante, eu já li esse livro, achei bem interessante. Mas, estudando sobre esse assunto, né, e como esse assunto hoje tem adentrado a área do aconselhamento, né, o assunto, eu vejo muitos conselheiros fazendo especializações na área de neurologia, né, para entender um pouco mais sobre o cérebro. Mas certo dia, conversando com um conselheiro, ele disse a seguinte coisa: olha, às vezes a culpa é do cérebro. Aí eu achei isso muito... Aí eu lembrei exatamente desse... Ele não conhecia esse livro aqui, né? Aí eu lembrei desse livro que eu li ele umas 2 vezes. Aí eu disse, cara, você está indo numa direção muito perigosa. Porque o problema de Freud foi porque Freud vitimizou o homem. Ele pegou o homem e disse assim, olha, a culpa desse teu pecado é do teu pai, da tua mãe, que produziu em você neuroses, que fez com que você... tal, e tirou a culpa do ser humano, né? Agora você não está tirando a culpa do ser humano, você está pondo a culpa num órgão do ser humano. Então você começa agora a caminhar numa direção perigosa, porque você não trata mais esse pecado, você vai tratar o órgão. Então você pode cair na direção de quê? Da busca por métodos à parte de Deus. Sim. O senhor percebe esse risco também? Não só percebo como ele acontece, né, com muita frequência. Inclusive está muito entranhado já no meio cristão isso, né? O cuidado que eu tenho, Lázaro, é de evitar os extremos, né? O fato desse risco existir não justifica eu fazer vista grossa para a boa ciência. Sim. Percebe? Então não vou nem olhar para a neurociência, nem pensar a respeito do envolvimento do cérebro nas coisas, porque senão eu corro o risco de mecanizar o pecado e o tratamento do pecado. Sim, o risco continua existindo, mas por que eu vou dispensar algo que funciona? Entende? É a incapacidade de exercer sabedoria e discernimento. Eu não acho que nós somos incapazes, nós devemos ser capazes sim de de conseguir discernir e ter sabedoria para aplicar as coisas do jeito certo. Eu não preciso deixar Deus de lado, nem deixar de considerar a palavra de Deus e nem a dimensão espiritual para poder tratar usando técnicas. Porque se eu fizer isso, eu volto para aquilo que a gente estava falando. Como Viktor Frankl disse, né? Sem saber que estava tão certo. Vai ficar faltando. Eu tenho um gráfico que eu mostro na nossa formação, em aconselhamento cristão, que ele é mais ou menos assim. Está aqui o gráfico, os eixos do gráfico, e eu mostro que técnicas humanas, científicas, elas ajudam qualquer pessoa. Porque aquilo que acontece com a gente espiritualmente, o espírito não é desassociado do corpo. Eu acredito que nós somos corpo, alma, que é mente, consciência e espírito. E Deus nos faz, todos nós, as 3 coisas. Porém, quando pecamos lá no Éden, o corpo morre. Passou a morrer. Não tinha morte, passou a morrer. Mas a consciência, a mente e o espírito são imortais, são eternos. Inclusive, aquele que morre sem Cristo continua eterno, só que vai para o inferno, né? Mas é eterno. E Deus prometeu para a gente o quê? Esse corpo aqui, que é a parte que eu permiti se degradar e morrer, eu vou devolver para vocês. Lá na frente, eu vou restaurar a criação original, que se perdeu na queda. Mas eu vou restaurar o espírito com a sua consciência, que estão salvos, eu vou dar a eles um novo corpo, um corpo glorificado que não morre e não adoece. Sim. Essa é a promessa. Mas por enquanto nós estamos aqui, nessa terra, e o corpo morre. Depois que o corpo morre, minha palestra foi sobre isso, mostrando que a mente, a neurociência, ela prova que a mente existe independente do cérebro. Tem fatos clínicos que mostram isso. Então é eterno. Aí o corpo está aqui adoecendo, dando defeito, inclusive o cérebro dá defeito. Sim. E a mente e o espírito estão aqui. Só que enquanto a gente está aqui, o cérebro ele é uma interface. Ou seja, ele é um mediador, um órgão que
faz uma mediação entre a mente ou a consciência, que é espiritual e eterna, e o nosso corpo, o restante do nosso corpo, e esse mundo que está aqui. Então, quando eu expresso para você uma opinião com a minha voz, o pensamento emitindo uma voz, quem está fazendo isso? O cérebro. Sim. Certo? Mas é o cérebro sozinho? Não. O cérebro, ele é o equipamento que Deus nos dá para que a minha consciência, que é fora do cérebro, ela se expresse para poder você me entender, senão você não entende. Sim. Nós não temos telepatia. Né? Sim. Então, o cérebro é usado para isso. Se o meu cérebro der um defeito, um AVC, por exemplo, e afetar o mecanismo da fala, eu não consigo mais falar. Então, a minha consciência existe, ela pode ter os pensamentos, as decisões dela, tudo que faz parte da minha consciência, mas o mediador dessa comunicação está com defeito. Então, a minha consciência vai dizer algo e eu vou fazer e você não entende. Ou seja, a consciência está, sim, diretamente conectada com o cérebro, são interdependentes, mas não são a mesma coisa. Se esse cérebro não só tiver um AVC, mas ele morrer, a consciência permanece. Sim. Tem fatos científicos mostrando isso. Então, se o cérebro tem essa capacidade e você tem um problema que é espiritual, que faz parte da sua consciência espiritual, tá? Mas o cérebro é o que está ligado com essa consciência para expressar essa consciência aqui. Se você tem um problema de consciência lá na sua dimensão espiritual, o seu cérebro participa disso. Então, se eu quero tratar a sua consciência e não tratar o seu cérebro, pode ser que eu consiga, que a consciência acabe modificando o cérebro, ok? Sim. Mas se ela não modificar o cérebro vai ficar dando defeito. É o que acontece, por exemplo, em pessoas que recebem o melhor aconselhamento bíblico, entendem todo o significado profundo do pecado delas, querem mudar. Eu quero mudar muito, eu choro todo dia por causa da minha incapacidade corporal, carnal, de produzir a mudança que eu tanto anseio. Aí a pessoa chega para mim, por exemplo, para outra pessoa qualquer, e diz assim: como é que eu faço isso? Eu não sei. Eu tenho um vício em pornografia, tá? Já tenho plena consciência que ela me destrói, mas na hora que o impulso vem, eu faço de novo. E aquilo me corrói por dentro. E eu não consigo. Eu já tentei de tudo, já consegui passar 2 meses. Eu pego um pedaço de madeira, boto na boca, fico trincando os dentes, me seguro aqui para não ir. Aí não vou conseguir passar um dia sem ver pornografia. No outro dia eu faço de novo. Eu estou ali lutando contra aquilo ali. Mas depois de um determinado tempo, eu caio. E aí quando eu caio com tudo. O que é que está acontecendo? O cérebro dessa pessoa criou uma série de mecanismos, como, por exemplo, nos circuitos dopaminérgicos de recompensa, que descarrega dopamina ali e dá aquela sensação de prazer quando você faz algo que dá essa sensação. Por exemplo, ver pornografia, tem descarga de dopamina. O cara pratica masturbação, tem descarga de dopamina. E faz as duas coisas juntas, descarga dobrada de dopamina. Aí agora ele tem consciência que ele não quer mais. Mas o circuito de recompensa já criou o que a gente chama de mecanismo do vício, da dependência. E o cérebro dele vai ficar dizendo assim: ei, cara, cadê a dopamina? Principalmente se ele vive numa vida de estresse, num ambiente estressante, um ambiente de trabalho angustiante, um ambiente... Mais ainda. Aí o cérebro dele diz assim: ó, tu precisa de dopamina, senão aqui tu vai pifar, senão tu vai pifar. Porque esses mecanismos, eles são de fuga. Sim. Certo? A fuga é quando o meu cérebro quer fugir desse estresse que você está se referindo aí. E aí ele não sabe como sair. Eu digo: eu vou ensinar. Nós temos umas técnicas aqui. Você já entendeu todo o aspecto da dimensão bíblica e espiritual, mas não consegue sair porque o circuito cerebral está com problema. A culpa é do cérebro? Não, a culpa é do pecado. O cérebro só está desse jeito por causa do pecado. Sim. Mas, gostemos ou não, o cérebro está assim. Então... Ou seja, o cara, um termo bem
O cara bichou o cérebro dele. Bichou o cérebro. Porque se você... Eu falo muito isso para os adolescentes da igreja. Eu digo, olha, para os meninos, né? Principalmente os meninos, mas as meninas também no mundo de hoje, têm sofrido também com isso. Mas eu digo a eles, olha, não entrem nesse mundo, porque você ainda está com o seu cérebro puro, de certa forma, desses danos. Então, não acessa isso, não vai na direção disso, você vai destruir o seu cérebro, depois você vai estar querendo caminhar para um caminho de volta, e vai ser tão difícil. E o dano maior é nessa fase. Por quê? Porque o adulto que já teve o cérebro amadurecido, e ele cai num vício do álcool, de uma droga química, da pornografia, ou seja o que for, o vício está se instalando em um cérebro já feito. Sim. Então, já tem mecanismos de proteção, de certa forma. Para ele tentar reverter isso é muito menos complicado. Mas quando você tem um cérebro de um adolescente, esse cérebro está em formação. Se você causa o dano no processo de formação do cérebro, aquele dano é muito mais profundo. E aí, meu amigo, para você reverter é muito trabalho. Entendeu? Então, a melhor coisa que se faz é a prevenção. Quais seriam as técnicas, então, assim? Eu sei que podem ter várias, né? Mas um exemplo de uma técnica que ajudaria pessoas que estão lutando exatamente nessa dimensão. No aspecto pístico, no aspecto... que fala pístico é Doiver. No aspecto noético, no aspecto espiritual, você tem ali a concepção completa, total, você se entristece, mas o seu cérebro foi bichado, usei esse termo, né? Você foi danificado. Como então poderia, um exemplo de uma técnica que poderia ajudar? Sabe onde é que o pessoal mais erra na hora de ajudar? É quando eles escolhem só um pedacinho, um compartimento do problema para tratar e o outro compartimento fica puxando de volta. Vou dar um exemplo. A ansiedade, ela é inerente ao ser humano, tá? Nós precisamos da ansiedade. Em determinadas situações da vida, se você não tiver um pouquinho de ansiedade, você não responde bem a uma necessidade. Sim. Mas o pecado, ele desandou tudo. E uma das coisas que foi desregulada é a própria ansiedade. Então a ansiedade, ela passou a ser muito influenciada por fatores externos e internos. Então facilmente, hoje em dia, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e é o quarto país mais deprimido, né? Por que nós somos o mais ansioso? Porque eu acredito que o meio social em que nós vivemos, sim, e cultural, ele contribui fortemente, mais do que em outros países. Desperta muitas expectativas. Para que a ansiedade cresça, né? Se ela torne exacerbada. Então as pessoas são comumente ansiosas. Algumas chegam no nível de uma ansiedade patológica, que ela adoece mesmo a pessoa. Aí o que acontece? A ansiedade já está ali, parte do ser humano. E ela começa a cobrar o preço disso. Eu sou crente, eu tenho fé em que Deus é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida, que Jesus é o meu Salvador. Eu acredito no que a Bíblia diz, no que a palavra diz, eu leio a palavra, eu oro, mas eu não consigo deixar de ser ansioso. E aí o cara tem alguma coisa errada aí. E eu estou falando de carteirinha porque eu passei por isso na, sim, minha vida pessoal, né? Então o cara vai lutando ali contra a ansiedade do jeito que ele acha que é para lutar. Mas a ansiedade está lá. Ela cresce, cresce, cresce e ela se torna tão insuportável que o sujeito começa a precisar de um mecanismo de fuga. Quando a ansiedade chega num nível tal que ele não aguenta, ou ele surta, ou então ele busca uma fuga. A pornografia é uma das fugas mais comuns. Bebida alcoólica é outra, muito comum. Sim. Drogas em geral, jogo. Hoje eu trato pessoas viciadas em videogame. Sim. Viciadas em celular. Viciado mesmo. É aquele joguinho de apostas hoje tem sido um problema. Nem se fala, as apostas são terríveis, né? Então, o cara vai buscar um mecanismo de fuga. Isso é inconsciente, ele não planeja, acordei hoje, acho que eu vou buscar um mecanismo de fuga, acho que eu vou ver pornografia. Não é assim. Ele acaba entrando naquilo ali. Comida, né? Também é uma. Minha esposa é nutricionista e ela lida com casos de pessoas que você vê claramente. Sem dúvida. Que ela vê claramente que são mecanismos de fuga. Sim, sem dúvida. É bem conhecido, inclusive, né? Aí você vai tratar qualquer um desses casos. Você vai ensinar uma pessoa que é
bulímica, por exemplo, que vomita para poder comer mais, ou que ela é comedora compulsiva porque quando você come, você se sacia e aquela saciedade do estômago, quando ele enche, ele libera determinados hormônios que dão a sensação de mais tranquilidade. Aí quando vai passando, ele quer comer mais, tá? E ele não entende esse processo, ele só vai por instinto. Aí você vai pegar uma pessoa nesse estado e dizer assim, fecha a boca. O que é que acontece na maioria das vezes? É o que acontece, por exemplo, com quem faz cirurgia bariátrica. Eu fiz cirurgia bariátrica para emagrecer porque eu não consigo fechar a boca. A cirurgia vai me obrigar a fechar a boca porque se eu comer, eu vomito. Aí faz a cirurgia. A maioria vira alcoólatra. Eu tenho pacientes que nunca beberam na vida, depois da bariátrica se tornaram alcoólatras. Eu digo, cara, isso é previsto, porque não trataram a tua ansiedade. Trataram o comer. Aí você não pode mais comer, o que é que a mente vai fazer? Ela vai buscar outra fuga. O álcool é mais fácil. Ela precisa de dopamina, vamos encontrar outro mecanismo de fuga que você possa... Então, para tratar qualquer uma dessas coisas, você deve tratar o comportamental, ou seja, vou lhe ensinar a evitar comer o que não deve na quantidade errada, vou ensinar você a evitar olhar pornografia, vou ensinar você a evitar jogar demais e assim por diante. Ok, isso é o tratamento comportamental, mas isso é só um pedaço da coisa. Tem um outro pedaço que é a ansiedade é que causa isso daqui. Se você não toca na ansiedade, ele vai para outra coisa. Então eu preciso, paralelamente, ajudar essa pessoa a regular essa ansiedade dela. E existem recursos terapêuticos muito legais. Tá? No meu laboratório, a gente tem um software que ele mede a ansiedade da pessoa num gráfico. Aí o cara vê o nível de ansiedade que ela está ali. Aí eu digo, agora respire dessa forma aqui. Aí o cara respira, aí o gráfico cai. Eu disse, você está vendo como funciona? Então, se você treinar essa respiração todo dia, agora eu vou ensinar você a fazer um relaxamento aqui. Faça tal coisa com seus músculos, o cara faz, a ansiedade cai. Está vendo como funciona? Agora combine a respiração com o relaxamento. Então, isso é um tratamento fisiológico, tá? Isso é o outro pedaço. E o terceiro pedaço, ou o primeiro, se você quiser chamar, ou como eu prefiro, que o próprio Vitor Frankl fazia isso, é o que nem é primeiro, nem terceiro, nem segundo, ele engloba tudo, é o espiritual. Se eu deixar isso aqui de fora, é muito provável que a ansiedade volte e o comportamento volte. Por quê? Porque faltou a razão, o significado, o sentido. Aí eu preciso da palavra de Deus para dizer para essa pessoa, por que você precisa emagrecer? Não é só uma questão de peso, de IMC, de índice de massa corporal, não. É uma questão de saúde. Por que você precisa comer diferente? Sim. Cara, porque isso aqui é espiritual, tu tá entendendo? Que tu é ansioso porque a tua vida tem uma natureza pecaminosa que você herdou de Adão e esse pecado te faz fazer isso. Se você não compreender isso, se você não compreender a razão mais correta, mais perfeita pela qual você tem que mudar isso aqui, o teu desejo de mudança não vai se sustentar. É o que Agostinho ele diz, fizeste-nos para ti, e nossa alma só repousa, né? Se repousar em ti. Exatamente. Aquela ideia da alma faminta, né? A nossa alma, ela, em virtude da queda, ela está constantemente angustiada e faminta, desejando um descanso. Perfeito. E se você conseguir mostrar para as pessoas aquilo que o Piper diz, né? Quanto mais satisfeito em Deus, mais eu glorifico a Ele. Perfeito. Né? Então eu vou comer para a glória de Deus, quanto mais satisfeito em Deus eu tiver. Ao estar satisfeito em Deus, a comida é um meio de glorificar a Deus. Exatamente. Né? Então, eu preciso pegar essa angústia, essa ansiedade, essa fome que a minha alma está, e eu preciso lançá-la aos pés do Senhor. Né? Não andeis ansiosos, coisa alguma. Né? E aquilo que Pedro, lancemos sobre Ele as vossas ansiedades, porque Exatamente. Ele tem cuidado de nós. Por isso, quando a gente vai ajudar alguém, o mais correto é você ajudar a pessoa nas três dimensões que a acompanham: corpo, alma e espírito. Trate o corpo da pessoa, trate a mente dela e trate o espírito dela. Sim. Porque se a gente fizer, como o ser humano teve essa tendência na história, né, de separar o ser humano, compartimentaliza tudo. Então, se eu sinto um problema no corpo, eu vou para o médico, vou para o fisioterapeuta, vou para o fonoaudiólogo, assim por diante. Se eu tenho um problema na mente, eu vou para o psicólogo. Sim. Certo? Ou vou para o pastor, para o padre.
dependendo da minha crença. E se eu tiver um problema no espírito, aí eu recorro só a Deus, porque ninguém trata o espírito. Sim. Né? Mas, na verdade, Deus quer que a gente trate tudo, o conjunto, porque nós Sim. não somos, nenhum de nós é um pedaço desse. Eu já tratei casos de ansiedade no aconselhamento, né, no gabinete, pessoas que estavam, pastor, eu tive uma crise de pânico, comecei a suar frio e tal, aí no aconselhamento eu comecei a explicar para a pessoa, disse, olha, em primeiro lugar, tudo que você sentiu foi nada mais, nada menos que uma reação natural do seu organismo diante de um sentimento de perigo. No momento que você sentia perigo, seu coração sentiu que algo de terrível poderia acontecer, o seu organismo, então, rapidamente, ele fez o flight ou fight, né? Ou seja, ou eu corro, usando ou eu luto. neurociência no aconselhamento bíblico, né? Exatamente. Vou lhe denunciar. Aí eu disse, foi isso que aconteceu. Então, foi uma reação natural. Agora, o que é que você precisa entender? De onde vem esse sentimento? Aí eu começo a perguntar à pessoa, né? Aí eu começo a isolar, porque a visão é que o homem é feito por questões orgânicas e inorgânicas, né? Aí eu digo, como é que está o sono? Perfeito. Como é que está a alimentação? Vamos fazer o seguinte, faça exames médicos. Aí na igreja a gente tem médicos, né? Aí eu digo, faça exames, procure, porque você também tem que procurar um médico que tenha uma antropologia bíblica, Sim. né? Um médico que considera os aspectos espirituais. Porque senão o cara vai empurrar medicamento em você e deixar seu cérebro dopado. Então vai lá e faz os exames. Na maioria das vezes a gente encontra vitamina B12 baixa, vitamina D baixa. Essa vitamina B12 e vitamina D gera ansiedade. O cara come tarde. Ao comer tarde, ele não dorme bem, porque o organismo está digerindo comida à noite enquanto dorme, e isso não deveria acontecer. Não dorme bem. Não dormir bem traz cansaço físico. Esse cansaço físico faz o organismo não funcionar corretamente. E tudo isso é fruto de quê? De um mecanismo inicial, dizer assim, paz, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não vou conseguir pagar aquela conta. Então ele se estressa, ele se angustia. Aí tudo isso está por trás de uma visão de quê? Descansa no Senhor. Porque, olha, Salmo 127, Deus dá aos seus amados enquanto estes dormem. Você tem certeza que não fez nossa formação em aconselhamento? Não sei. Mas é isso aí, está corretíssimo. Isso mesmo. Então, assim, eu acho que é de uma riqueza, né, a gente unir e com esse cuidado, também com cuidado com as idolatrias do coração humano, né, de dizer assim, agora a gente encontrou um mecanismo, eu vou eu vou aplicar métodos e vou fazer esse cara melhorar sem os aspectos espirituais. Vai, como diz o ditado, vai dar com os burros na água. Exatamente. Então, para a gente ir caminhando para o fim, quais conselhos, então, você nos daria para a gente caminhar em relação à compreensão dessa relação entre cérebro, fé? Quais caminhos os pastores poderiam trilhar para entender um pouquinho mais sobre isso? Então, eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Mas as sugestões são mais ou menos um resumo daquilo que a gente conversou aqui. Primeiro ponto, não abra mão da palavra de Deus e do entendimento da suficiência das Escrituras. Isso eu acho que é inegociável. Segundo ponto, cuidado para não extrapolar no entendimento disso e considerar que a suficiência das Escrituras significa você desprezar coisas como essa que você fez com esse seu aconselhado, né? Porque existem coisas de que a Escritura não fala, não por ela não ser suficiente, mas porque não é do interesse da Escritura tratar desses pontos, porque Deus também nos deu ciência, boa ciência. Você usou boa ciência, pedindo para um paciente seu fazer exames, ver como é que estavam as vitaminas dele, saber se tinha algo ali que poderia estar causando o estado que ele se encontrava, né? Falou a respeito do cérebro dele, do estresse do trabalho e tal, mas não deixou de colocar como pano de fundo de tudo isso, ou seja, a cosmovisão por trás de todas as sugestões e todas as orientações que você deu para o paciente, por trás estava a verdade bíblica.
né? Esse discernimento e a sabedoria para poder saber interligar essas coisas, filtrando aquilo que realmente não presta e ficando com aquilo que realmente é bom, e isso não é muito fácil de se fazer, mas é necessário. Tá? Então eu acho que esse é o ponto crucial que a gente poderia, se a gente pudesse resumir tudo que a gente conversou hoje aqui, Sim. eu acho que o ponto crucial é esse, é saber discernir isso. Tá? E, assim, cuidado com a psicologia, sim, não porque o nome está dentro desse rótulo psicologia, mas é porque o conteúdo por trás da psicologia e de outras áreas do conhecimento é repleto de ideologias, repleto de heresias contrárias à palavra de Deus e tudo. E eu tenho visto pastores incorporando isso. Comprando o que a gente falou lá atrás, o pacote inteiro. Sim. Traz tudo para cá. E diz que é possível integrar o todo da psicologia com o todo das escrituras. Impossível. Não dá. O todo das escrituras é inegociável, o todo da psicologia também é inegociável. Não quero esse todo. Eu quero o todo das escrituras e alguns pedaços da psicologia. Tá? Que eu nem gosto de dizer, de falar na psicologia, porque as pessoas já têm uma visão disso, né? Elas já abarcam, elas já trazem todo o pacote. Achei que você está concordando com o pacote. Eu gosto de falar de ciência. Tem coisas na ciência que são boa ciência, essas eu quero. Pronto. Mas essas coisas são da psicologia, cara, não interessa. Da onde vem, se é da psicologia, se é da neurociência, se é da microbiologia. Por exemplo, eu trabalho muito com microbiota intestinal, que hoje a gente sabe que as bactérias do intestino são incrivelmente influentes na dinâmica do nosso sistema nervoso, por exemplo. Sim. E nas próprias emoções. Então a pessoa está com disbiose porque por estresse, ou por causa de comendo mal, muito alimento industrializado, ou porque tomou muito remédio e desregulou tudo lá, e aí você tem um desajuste completo na bioquímica da pessoa por conta daquelas bactérias do intestino. Eu vou dizer, não, eu vou fazer vista grossa, eu não quero nem saber das bactérias do intestino, porque é ciência, e ciência não faz parte da escritura. Como assim, meus amigos? Deus dá a ciência. A boa ciência, eu não quero é amar. Agora, se eu descobrir que esse negócio de bactéria do intestino faz parte da má ciência, eu não quero mais não. Sim. Mas eu sou biólogo, eu estudo isso e eu já fui no ponto de entender que é boa ciência. Agora, tem um monte de gente usando isso de forma errada. Sim. Porque aí começa a dizer tudo é problema da microbiota intestinal. E aí se você tomar tais e tais suplementos, resolve tudo. Mentira. Não é assim que se resolve. Então, é ter discernimento. Rapaz, mas se eu não souber discernir, pergunte a alguém que sabe. Ninguém é especialista em tudo. Sim, né? É verdade. Então, cara, tem um irmão confiável, que ele é dessa área aqui, deixa eu perguntar para ele, para me orientar aqui com o caso que eu estou pegando, né? Não custa nada a pessoa perguntar. Nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos, né? Uma palavra disso. Para a gente fechar, então, olhando para aquela câmera, dê um recado, algo que o seu coração queira falar para quem nos assiste aqui, em relação a tudo que a gente falou, alguma outra daquilo que você tem trabalhado. Eu vou dar um recado curtinho, que é um pouquinho diferente de tudo que a gente falou aqui. Sim. Eu quero voltar para o início da conversa, quando nós falamos sobre o tema do nosso assunto, que é tão vasto que nós tratamos de uma vertente dele. Mas tem muitas outras coisas, que é a neuroteologia. A neuroteologia, ela pode ser um instrumento fortíssimo no evangelismo, por exemplo, e em ajudar pessoas em crise de fé. Ontem eu dei uma palestra sobre isso, falando de um ponto da neuroteologia, mostrando como a neurociência pode provar que a mente e o cérebro são coisas separadas e diferentes. E se você souber disso, por exemplo, para ajudar pessoas em crise existencial, em crise de fé, e ajudar pessoas que você esteja evangelizando. Fica a dica. Amém. Obrigado, Ricardo. Deus abençoe sua vida sempre. Obrigado. Eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês. Você acompanhou mais um Consciência Cristã Podcast. Esse podcast foi gravado aqui na Consciência 2025, cujo tema foi Eu Sou Conhecendo Deus Verdadeiro. Não esqueça de curtir e de compartilhar
de encaminhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Verifica também se o sininho de notificações está ativado, pois durante as semanas aqui do ano de 2025, nós vamos lançando esses podcasts, você vai acompanhando juntamente conosco. Deus abençoe e até mais. Este vídeo que você acabou de assistir foi gravado na Consciência Cristã 2025, um evento que ocorre todos os anos aqui em Campina Grande e que reúne centenas de pessoas para ouvir uma exposição fiel e profunda das Escrituras Sagradas. Para conhecer mais, acesse cc.org.br.